Eu te beijei, o céu da cidade de meu amor. Olá pra você. Sejam bem-vindos ao quê? A momentos tristes da televisão brasileira. Não, mentira. A momentos decepcionantes da... Não. A tristes momentos dos animes. Sem mais delongas, Douglas. Por favor, diga um momento triste para a população ribeirinha compartilhar do choro com você. Eu tenho dificuldade de falar esse nome, mas eu vou falar logo de cara da morte do My Hughes. Tô tendo um pesadelo hoje. Nada disso estaria acontecendo se sua cabeça não funcionasse tão rápido, Tenente Coronel Hughes. Ah, não, peraí, não tempo. Eu tenho uma esposa e uma filha linda me esperando em casa. Eu não posso morrer aqui! Um improviso perfeito. Que maldição! O cara do personagem do Fullmetal, que tipo assim, Fullmetal é um anime brabo que tem várias mortes que são tristes, muito tristes, ou memoráveis, né? E eu peguei essa aqui porque, tipo, eu fui fazer uma pesquisinha aqui pra gente, aí eu fui fazer uma pesquisa em todas as listas que tem de morte de anime, tem a dele lá no meio. Porque é uma morte muito chocante, porque ele era um personagem muito simpático, investigando os homúnculos. Vocês sabem o que é Fullmetal, vocês sabem o que são os homúnculos, enfim. Ele estava investigando os homúnculos e descobriu que eles estavam, tipo, infiltrados no exército. E aí, a moça, a senhora Douglas, isso me marcou por causa disso também, porque ficava repetindo esse nome naquele momento. Ela fez uma espécie de armadilha pra ele. Você descobre que, né, eles são homúnculos e começam a tentar matar o cara. E ele, tipo, sempre andava com aquela foto da filha dele no bolso, ele ficava falando, olha, a minha filha, minha esposa, que lá, tão bonitinhos. E aí, em algum momento ele deixa, né, ele tá sendo atacado e ele vai tentar lutar e talvez ele até tivesse alguma chance, mas acho que ele deixa a foto cair, o Inveja, que é um homúnculo que consegue ter essa habilidade de se transformar, né, na pessoa. Ele vira a filha, sei lá, a esposa. Foi filha ou esposa, lembra disso? Esposa, isso. Ele lembra a esposa, qual é o nome dela? Grace. Aí ele vira essa mulher e aí ele hesita, ele não mata o cara, e aí o cara vai matar ele. E assim, na época, assim, hoje em dia a gente tava mais acostumado a ver personagens assim, muito legais, assim, morrendo. Mas na época eu não tava acostumado, tá entendendo? Tipo, eu via os animes de boa e não morria assim fácil o personagem. Porque ele já tinha um tempo de anime e morreu. E aí eu não tinha visto outras coisas ainda, como, né, outras mortes familiares que tem. Aí eu fiquei assim, meio assustado. Falei, caraca, esse cara aqui ele era todo simpático, todo legal, ele morreu. Geralmente esses personagens são um pouco mais enjoados, ou então estão numa posição mais de, sabe? Tipo, o mestrão que morreu, ou então, sei lá. E aí eu fiquei meio assustado. Se bem que já tinha acontecido outras tragédias terríveis nesse desenho, então eu meio que tava tipo, Tem inúmeras mortes dos animes que me fizeram, tipo, eu acho que nada vai superar a Tropa de Exploração, as mortes, assim, ao Léo, né? Porque eram mortes muito viscerais, mas enfim. A morte do personagem que morreu, que me chamou muita atenção, porque é a primeira vez que eu tinha visto um protagonista morrer, que foi o Tatsumi, do Akame ga Kill. Tipo, o anime, ele fala sobre a questão... O anime é muito violento, né? O anime tem como premissa essa questão da violência exacerbada. E, assim, tem diversas mortes. Mas a morte do protagonista é, tipo, dos momentos mais tristes da série. Porque ele era o cara altruísta que se junta a um grupo de supostamente revolucionários que a gente começa a ver como se fosse um grupo de assassinos. Só que no final das contas, não, eles eram a resistência, porque o governo estava obliterando a sociedade. O governo estava cobrando juros exorbitantes, o governo estava fazendo o povo ficar mais pobre, passar mais necessidade, e eles eram a resistência. Eles lutavam contra o governo para o povo ter a oportunidade de viver. E aí o Tatsumi, ele vem do campo para a cidade. E assim, a primeira cena do Tatsumi é quando ele chega na cidade e ele vem pra uma cidade com 3 amigos, né? Só que eles se separam. E aí ele vai e ele é ajudado, ele perde o dinheiro todo que ele tinha e ele tá passando fome, ele vai dormir na rua. E ele já fala assim, um cara batalhador pra caramba. Ele senta e fala, vou seguir minha vida aqui, vou correr atrás, vou arrumar um trabalho. E aí nisso, uma menina que era muito rica, né?
de uma família muito rica, ela tipo, pega ele da rua e leva pra casa. Aí você pensa, pô, gente altruísta e tal. Só que no final das contas, a garota ela pegava pessoas pobres pra fazer brincadeiras sádicas, de espancar as pessoas, de usar ferramentas de tortura por prazer, porque ela via que as pessoas mais pobres eram inferiores à família dela, porque ela era de uma caixa superior. E o Tatsumi ele encontra isso, então ele já cria todo esse arquétipo de personagem muito brabo, porque ele pega os amigos dele. Cara, a menina que ele gostava, né, que era uma das amigas dele, ela foi morta, espancada por essa garota. E, tipo assim, sofreu várias coisas. E o amigo dele também sofreu várias coisas. E ele, quando encontra o moleque que tava prestes a morrer, ele só sobreviveu pra tentar encontrar o Tatsumi. E ele tá dentro de uma prisão, todo esfolado. E ele, quando encontra o Tatsumi, ele fala pra ele tudo o que aconteceu. E ele morre na sequência. E assim, por isso que eu falo que é um personagem que eu acho que, caraca, o moleque é muito gentil. Ele é doce, é um cavaleiro literalmente, e ele passa por tudo isso, e no final ele tá lutando pela resistência pra criar um povo melhor, e ele morre numa cena bem visceral, que é onde ele usa o corpo dele como escudo. Então, meu irmão, que personagem importante pra quem assiste o anime, que, pô, a Akame ga Kill não é só luta sem sentido, tem uma questão política por trás disso e toda uma questão histórica, então assim, faz muito sentido, e essa morte é muito significativa porque é um personagem muito relevante, e quando a gente vê a morte do personagem principal, a gente fica assim, caraca, que coisa diferente. Eu vou falar logo do personagem que, assim, o nome do personagem é Askeladd, que ele é do desenho, do anime Vinland Saga. Esse personagem, eu não sei nem explicar direito como que foi a morte dele, porque... Não é que eu não sei explicar como foi a morte, eu sei explicar, porque ela é complexa de se contar, porque é uma história longa. Mas enfim, vamos usar um resumo de por que ela tá aqui nesse top. Porque esse personagem, ele é o pseudo-vilão da série. Só que não é um vilão, porque todos os personagens têm várias questões específicas pra estarem fazendo o que estão fazendo. Então tá falando de vikings, tá falando de matar, de pilhar, de destruir, queimar vilarejos, essas paradas mesmo. Mas ele é o personagem que pegou ali e matou de alguma maneira, com uma estratégia, ele acabou matando o pai do personagem, que seria o principal. E esse personagem principal, que é o Thorfinn, ele quer se vingar do Askeladd. Só que ele meio que, pra se vingar, ele é criança quando ele vê isso acontecer. E ele fica junto com o Askeladd, sabendo que ele viu isso, todo mundo sabendo tudo. Mas ele tá fazendo o quê? Ele tá ajudando o Askeladd pra depois, em algum momento, ele lutar com ele e matar ele pra se vingar. Porque ele matou o pai. E ele vai andando nessa vibe, tipo, eles sabem disso, eles viram e mexem, fazem duelos, mas ele nunca consegue matar o cara. Show! Aí, em um determinado momento, eu acho que lá nessa negócio de conquista, de ser um mercenário, que está sempre tentando ajudar algum rei a conquistar alguma coisa, e tem uma questão de domínio da Dinamarca, né, esse tipo de coisa, ele se junta com um príncipe, e aí ele tem que ajudar esse príncipe, né, a matar o pai. Tanuto, o nome do príncipe. Isso. Tem que ajudar ele a matar o pai. Só que, tipo, ele não sabia, tipo, exatamente como fazer. Só que aí o pai dele vem com a ideia de... No domínio dele, o pai dele é um rei que tá benzão, né? Tipo, ele tá dominando tudo. E ele quer ir lá e atacar o país de origem do Askeladd. E ele fica, tipo, caraca, eu não quero que isso aconteça. Então ele junta as duas coisas, ele faz um estratagema de, tipo, eu vou matar o rei, né? Pra deixar o príncipe assumir a parada. Mas o príncipe, né, nesse processo ele vai ter que me matar, né, e aí ele vai ficar no lugar do pai dele. E ao mesmo tempo eu sei que o príncipe, depois que ele assumir as coisas, ele não vai atacar aquele que era o meu pai de origem, que é até onde estaria, sei lá, enterrada a mãe dele, se eu não me engano, né. E aí ele faz esse estratagema todo. E aí o que deixa você mais bolado quando ele morre é que, pô, o personagem lá que é o Thorfinn, ele fica tipo, pô, cara, eu que ia te matar, né, cara? É o príncipe, e esse príncipe ele nem tinha experiência em batalha. Ele tá lá, e aí ele tem que matar pra fazer a cena, e ele mata, ele vai lá e ele morre mais por perder sangue, né, que ele meio que deixa assim, né, dá uma mentira lá pros caras, fala que enlouqueceu, corta a cabeça do rei, é um negócio muito violento, visceral. E o Thorfinn fica lá, tipo, caraca, desgraçado, eu ia te matar e você tá me devendo mais duelos e não vai ter.
E ele é um personagem formidável, porque mesmo que ele seja tipo o cara que fez isso, né, matou o pai do moleque, a gente fica indo na dele, porque a gente gosta de ouvir ele falar e contar as histórias, se ele tá contando o que tá acontecendo. Ele pontua bem, explica bem o que é esse desenho. Ele é um personagem muito legal, achei ele um personagem muito legal, e eu, como espectador, fiquei muito triste quando ele morreu. Falei, caraca, mano, pô, esse cara é maneiro. Meu personagem, a morte, assim, que vai ser rápida, é a morte do L Death Note. Todos os dados deletados? O que está vendo? Eu disse ao Atari que ele deveria apagar toda a informação, caso alguma coisa acontecesse a ele. Caso alguma coisa acontecesse, será... Cadê o Shinigami? Boa pergunta, eu não estou vendo. Ele desapareceu. O que está acontecendo? Pessoal, o Shinigami... Por quê? Porque você gosta de Death Note? Não. O L, ele era um dos maiores detetives do mundo. Então, tipo assim, o cara que tinha a melhor percepção, a melhor abordagem, os melhores levantamentos de dados, era um cara que sabia as possíveis interações, só que ele não sabia das interações humanas, né? E aí, nesse rolê, ele faz meio que um meio de campo junto com a polícia do Japão pra tentar descobrir quem é o Kira. E aí, no passar desse tempo, você vê que ele era um cara que ele foi muito... Ele sentiu muita falta das relações humanas, que é o que ele não teve, né? Por conta de ser um gênio, por conta de ser acima da média, parará. E aí, no final das contas, a relação que ele cria humana com alguém é com o Kira, o algoz dele, que acabou matando ele. Então, assim, é um personagem que é cheio de nuances, né? Ele identificou desde o início quem era o assassino, quem era o Kira. Só que as conivências da abordagem do anime fizeram que ele morresse antes do tempo, né? Mas que é uma das mortes que a gente não espera, porque ele era o algoz. Então, assim, a gente nunca espera que o algoz morra, né? Mas... Você que gostou desse vídeo, seu like, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificações. E esse momento eu sou a prova de bala, eu sou a prova de tudo. Meus amigos, terminou.